Não sei se conserto, eu ficar você se sou doce amado ao mesmo tempo, e como se sem graça. Mas eu ativo que invento, pra não cair na calma. Vivo faltando mais razão, pra caralho não fugir. A água que já foi botão, já não se deve dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sem caracol. Se eu me encarar, meu coração desaba. Preciso me curtir, tem mais. Apenas que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o povo quer viver apaixonado. O pedaço da atração, a solidão até realidade. Espero que com Deus viver. E agora não vai dar tarde. Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Direito do consumidor, quartas-feiras, né? Saudações quartas-feirenses. Eu estava olhando umas aulas anteriores e toda quarta fala a mesma coisa, saudações quartas-feirenses, né? Então, para não fugir à regra, saudações quartas-feirenses. Aula 13, eu coloquei ali oferta e publicidade no CVC, mas na verdade é publicidade e podemos incluir aí propaganda, porque a oferta foi da aula passada e a gente vai usar o artigo 35 como dispositivos para a gente poder fazer ali a exigência da questão da publicidade ou da propaganda. Então, essa aula é uma das aulas que ela é mais ilustrativa, que tem mais, digamos assim, tem mais recursos audiovisuais, dos quais nós vamos trabalhar ali o artigo 36, artigo 37 e artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos trabalhar a seção 3, que trata da questão da publicidade. Então, me acompanhem aqui, porque a disciplina, quando eu digo a parte legislativa, é simples, mas aqui vai ter algumas questões, algumas coisas que é importante a gente explicar e estar mostrando, indagando vocês. Então, lá no artigo 36 consta que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor consiga identificá-la fácil e imediatamente como tal. Eu coloco ali a gravura ali da criança ali cheia de logomarca, cheia de coisas, né? Então ali depois uma explosão de marcas ali, explosão de logotipos, de coisas. E parágrafo único do artigo 36 diz que o fornecedor na publicidade de seus produtos ou serviços manterá em seu poder a informação dos legítimos interessados, dos dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Nesse parágrafo único, eu preciso lembrar vocês daquelas publicidades, daquelas propagandas que tem muito ali de sabão em pó, de detergente, que diz que se você colocar, né, eles fazem assim, colocando a roupa no nosso sabão, a mancha vai sair mais rápido. Então, aquele tipo de propaganda, de publicidade, a empresa que fornecedora ali do produto, ela tem que manter em seu poder os dados técnicos daquela pesquisa, porque se você, consumidor, resolver requerer para conferir se é verdade ou não, que realmente aquela propaganda é verdadeira, eles podem ser penalizados e pode estar cometendo uma infração aqui contra o direito do consumidor. Então, o artigo 36, parágrafo único, determina que deve ser arquivado aqui os dados técnicos, os dados científicos desse tipo de propaganda, desse tipo de publicidade. E chegamos ao artigo 37, então o 36 seria um artigo como se fosse de introdução, porque ele traz duas informações importantes. No caput ele diz que toda informação em publicidade deve ser veiculada e deve ser entendida imediatamente pelo consumidor. E já lá no parágrafo único diz que dados técnicos, científicos de publicidade e propaganda têm que ficar arquivados e ficará à disposição do consumidor se ele vier a requisitar. Partindo então para o artigo 37, que seria aqui o ponto central da nossa aula, o caput dele traz uma informação bem importante, que diz assim, ó, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Duas informações a gente pode tirar do caput.
do caput. Primeiro, é proibido, então há uma vedação, há uma proibição legal. Nós não temos aqui nenhuma possibilidade de variação, de elasticidade, de variação. É proibido. E quando o legislador vem ali e coloca a palavrinha toda, ele está vedando, ele está impossibilitando qualquer possibilidade de qualquer outra ou variação, ou de forma parcial, ou de forma. Não importa. Toda e qualquer informação, daí já, a gente entra na questão de oferta, né, que a gente conversou na aula passada, vai ser entendido aqui que é impossível, seria uma infração aqui diante do Código de Defesa do Consumidor. E aí, obviamente eu não vou ler tudo isso aqui, que senão você vai ficar chateado, ter que ficar ouvindo, né? Mas o parágrafo primeiro vai tratar da questão da publicidade enganosa e o parágrafo segundo vai tratar da publicidade abusiva. Aqui eu vou só fazer a indicação aqui para vocês que o legislador ele faz a conceituação, ó. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. Eu vou parar por aqui. Quando o legislador inseriu essa expressão inteira ou parcialmente falsa, ele assegurou ao consumidor o direito de entender que uma publicidade, uma propaganda ou uma oferta é considerada enganosa quando, dentre todos aqueles itens da propaganda, da publicidade, um deles não for verdadeiro. Então, não entendi. Quando a gente tem lá uma publicidade, por exemplo, de uma máquina fotográfica, de que tem 10 itens lá que a máquina faz. 9 são verdadeiros e só um dos itens ele é parcialmente falso. Eu posso considerar, Juliano, que essa publicidade é uma publicidade enganosa? Pode sim. Então, se você for fazer análise literal do texto de lei, a informação ela tem que ser nítida, ela tem que ser fidedigna ali às informações do produto ou do serviço. E agora, eu vou, para poder construir seu raciocínio, a gente vai conversar aqui sobre, vou mostrar algumas imagens para vocês, eu não construí nenhuma delas, eu nem sei mexer direito no Canvas ou em programas de edição. Todas essas imagens eu peguei elas no Google, então se você digitar você vai encontrar. Algumas ali, a hora que chegar eu mostro para vocês que eu pesquisei lembrando ali da minha infância. Essa daí não é da minha infância, isso aí mais à minha direita tem o lanche bonito e formoso, né? Olha só, 21 horas e 2 minutos, dá vontade de jantar um lanche desse, né? Meu Deus, que coisa. E do lado, a imagem, né? Na verdade, a realidade do lanche que você comprou. Então, quantas vezes o consumidor não se depara com esse tipo de acontecimento? Então, na propaganda, a gente tem uma imagem bonita, um lanche maravilhoso, e quando o lanche chega, ele já não é tão maravilhoso assim. Então, o parágrafo 1º do artigo 37, ele se preocupa com o prejuízo de ordem financeira do consumidor. E eu vou seguindo com mais slides. Então, aqui eu coloco a questão de que, né, sempre vou voltar aqui à mesma questão. Não era maior, né, a menina, a moça está indagando, o lanche não era maior? Parecia maior na propaganda, né? Quem já não comprou alguma coisa e quando chegou não era bem isso. Esse da pizza, gente, é um exemplo clássico de propaganda enganosa, né? Então a pizza que tem ali o plástico ali, né, só uma partezinha dela, o consumidor quando vai comprar ele olha e vê ali 3 fatias de tomate, né? Ele pensa, nossa, que pizza maravilhosa. Quando ele chega na casa dele, abre, só tem as 3 rodelas lá de tomate. Então, nesse caso, seria considerado. Isso é mal. Não, e o nada, você vai ver cada maldade que eu vou mostrar hoje. Isso aqui é considerado propaganda enganosa, tipicamente ali do artigo 37, parágrafo 1º. Esse aqui parece aquela tortilha do tortinha que tinha, não sei se tem ainda, né? Como do McDonald's, né? A propaganda é bem bonita, quando a torta chega, não é tão bonita assim. Então, publicidade, realidade. Essa aqui do Shampoo Seda, gente, é uma campanha publicitária que foi ao ar. Eu cheguei a assistir ela na década de 80. Então, hoje ela fica aqui só mesmo na galeria aqui de propagandas consideradas enganosas. Então, mais aqui à minha direita, olha a leoa lá escrito cabelo armado e com frizz, né? As moças vão entender bem isso. Do lado dela ele tem sem frizz e com volume controlado. Do ladinho ali, que eu não sei se vocês estão enxergando, tinha
o shampoo seda. Era uma propaganda que se você usasse o shampoo seda, o seu cabelo não ficaria armado e você já ficaria com a chapinha feita, entendeu? Então, assim, numa situação como essa, evidentemente que é uma propaganda enganosa. Não tem como. Um shampoo não tem esse poder de transformação, infelizmente. Então, se lá na nossa avaliação, na nossa prova, vocês, né, de repente colocar uma figura como essa, pedir para você, olha, explique, né, do que se trata, então, evidentemente, você vai me dizer, olha, isso aqui se trata de uma propaganda enganosa, tipificada no artigo 37, né, com vedação absoluta, artigo 37, parágrafo 1º CDC. Essa aqui os meninos acham muita graça dela, né, as meninas ficam espantadas, então, aparentemente, parece que está escrito sexo grátis. E daí, quando você vai ler certinho, está escrito assim, ó, na compra de 2 pneus, seja qual for o seu sexo, tem a troca de óleo grátis. Então, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, né, isso aqui é considerado uma propaganda enganosa, porque ele está enganando ali prejuízo de ordem financeiro por parte do consumidor. Muito engraçado, né? Mas é real, não criei nenhuma delas. Essa aqui eu vou esperar vocês acharem o problema dela, né? Não dá para pegar o celular para fazer conta, porque na prova, se estivermos já na modalidade presencial, você não vai poder usar o celular. Já pensou? É o mesmo valor, né? É o mesmo valor. A diferença ali nem tem diferença. Tem o da 9 dá ali centavos, né? Mas é dízima como se fosse uma dízima periódica. Então, nesse caso, essa loja, salvo engano, é lojas americanas, também foi considerada uma publicidade, uma propaganda enganosa. Vai dizer, mas Juliana, é quase a mesma coisa. Lembrem-se que o parágrafo 1º diz que pode ser inteiramente ou parcialmente falso. Então, nós temos que considerar o texto ali. Essa aqui é uma campanha publicitária que foi da Fiat. Eu não sei se está bem visível para vocês, eu vou ler então para vocês, que daí eu pergunto qual é o problema dela. Ali em cima está escrito assim, essa é a hora de investir em um Fiat, a marca líder. Aqui você tem tudo para sair de carro novo. Taxa zero, pequena entrada, tanque cheio, emplacamento, IPVA e descontos. Depois ali embaixo fala mais umas coisinhas e eu lhe pergunto, qual é o problema dessa publicidade? À época, o problema dessa publicidade foi entendido que ele pequena entrada. Se você ler um pouquinho mais para baixo, está escrito assim, 30% de entrada. Quando você considera 30% de entrada, de repente, para a situação financeira, sei lá, se fosse minha, por exemplo, eu não acho que 30% é pouca coisa. Eu acho que não é pequena entrada. Então, como a gente não pode considerar a propaganda seja parcialmente ou totalmente falsa, nesse caso daria para enquadrar essa publicidade, essa propaganda como uma publicidade, uma propaganda considerada enganosa. Esse aqui, não sei se vocês conseguem ver certinho, né? Mais à direita era a foto do brinquedo. Olha, dentro ali da piscininha tinha 1, 2, 3, 4 crianças e mais 2 fora. Quando chegou, né, comprou o bendito da piscina. Quando chegou em casa, não cabia nenhuma das 2 crianças. Então, típico de propaganda enganosa, prejuízo de ordem financeira. Esse aqui é uma outra piscina, até da mesma marca, uma marca importada, ó, tá escrito ali em língua estrangeira. Então, ali na fotinha também tinha 4 crianças dentro da piscina na foto de cima. Na foto de baixo não cabia nem a menininha ali que ganhou a piscina. Então, considerado propaganda enganosa. Esse aqui da Habib's, né? Não sei se alguém já comeu, faz muito tempo que eu também não como Habib's, mas eu me lembro que já aconteceu de você estar imaginando aquela esfirra suculenta, vermelhinha, bonitinha, e a hora que chegasse por essa esfirra pálida, né? Meio xoxa, né? Realidade, publicidade é considerado propaganda enganosa. Esse aqui, né, é o bolinho ali, o lanchinho. Então, na embalagem marca que vai ter um monte de chocolate. A hora que você compra, tem uma gota. Saudade, né, Ilnari? Mas acho que é verdade. Mas o Habib's tem ainda. Esse aqui, olha, que tem apenas uma gotinha de chocolate, também é considerado propaganda enganosa. E eu pergunto para vocês, como é que os fornecedores hoje resolveram essa questão desse problema aí de quantidade de chocolate? Isso acontece nos panetones, naqueles bolos que teve, bolo pascal, né, de Páscoa. O que hoje os fornecedores resolveram para tentar minimizar? Não,
imagem meramente ilustrativa não cola. Por que não cola? Porque hoje nós temos computação gráfica, nós temos uma série de recursos aqui que não tem condições de você falar que não tem como colocar a imagem verdadeira do produto. Nessa questão de quando nós temos, por exemplo, chocolate ou outro recheio, outra coisa, o fornecedor ele tem indicado qual o percentual, qual é o peso desse chocolate que vai ter ali no produto. Então, quando você compra um panetone, por exemplo, trufado, você pode ler no rótulo que vai estar escrito, por exemplo, panetone de 500 gramas, sendo 100 gramas de chocolate. Então, ainda que o chocolate fique concentrado em uma única bola, essa bola vai ter que ter o peso que você pagou ali de recheio. Então, essa foi a saída que os fornecedores encontraram para tentar se livrar desse tipo de coisa, que seria uma questão de propaganda enganosa. Isso aqui é bem legal. Esse outro, né, quem não comeu já na sessão da tarde, uma bolachinha de chocolate, né, imaginando ali os, como é que chama aquele ali? Os granulados, né? A hora que você abriu a bolacha, tinha tudo menos granulado de chocolate, né? Então isso aí também é considerado propaganda enganosa. Esse aqui vocês conseguem verificar. A minha direita tem um Papai Noel, né? Ali com papel alumínio. E a minha esquerda é o Papai Noel com um papel alumínio rasgado. Dentro tinha um coelho de chocolate e não um Papai Noel. Então, vejam que também considerado propaganda enganosa, né? Acho que foi reaproveitado a forma aí da Páscoa para o Natal. Infelizmente, também considerado propaganda enganosa. Esse aqui da Casas Bahia, né? Eu era, acho que, acadêmico de Direito nessa época, ou sei lá, não me lembro, mas eu acho que já estava aqui em Maringá. Quer pagar quanto? Isso aí deu tanta ação na justiça, gente. Quanto você quer pagar? Eu quero pagar R$ 1. Pela nossa aula lá da oferta e agora da publicidade, segundo o artigo 35, você podia pedir o quê? O cumprimento forçado da obrigação, ou seja, da oferta. Olha que complicado, hein? Essa aqui eu quero analisar com vocês. Ó, eu vou mostrar duas imagens. Essa aqui, o valor vai estar diferente, mas é porque eu não encontrei a imagem seguinte do mesmo período. Mas o valor seria o mesmo, tá? Não é o valor. Olhem bem para essa imagem. Essa imagem foi trabalhada pela rede, pela concessionária Caoa. Tem aqui Maringá, acho que Londrina e mais não sei aonde, entendeu? Esse veículo foi trabalhado como sendo o veículo inicial, aquele HB20 mais barato, o primeiro, entendeu? Então, olhem bem a fotinha dele. Essa imagem foi trabalhada pela rede Caoa lá no ano de, acho que tem até a data ali, ó, 2000, esse aqui é 2017. Vejam, a próxima imagem, você vai dizer, mas está errado, está diferente porque muda o ano. Não, o ano é a mesma coisa, e o preço também é a mesma coisa. Essa aqui é a imagem que a marca trabalhou como sendo a imagem do veículo. Então, olhem bem para esse veículo. Essa é a imagem do veículo inicial da marca Hyundai, ali, do modelo HB20. Vou voltar na imagem que a concessionária trabalhou aqui. Tinha até um outdoor perto de casa ali no parque. Entendeu? As mulheres são mais observadoras e os meninos talvez saibam mais o nome técnico das coisas. Então, se você estivesse mostrando, por exemplo, essa foto aqui para minha mãe é apaixonada pelo HB20, acho que ela está no terceiro ou quarto HB20. Quando ela foi comprar lá nem lembro qual que ela fez eu ir com ela falava assim para mim, para a vendedora, eu quero aquele um que tem um farolzinho embaixo. Eu ficava pensando, mas qual que é esse que tem um farolzinho embaixo? Ela se referia ao bendito farol de neblina. Então vejam bem, essa foto que a rede Caoa divulgou é a foto de um veículo que tem roda de liga leve, farol de neblina, pisca ali inserido no retrovisor pintado e maçaneta pintada. Esse não é a foto do veículo de entrada da marca. Essa foto veiculada pela marca na 4 rodas, até no Facebook, eu tenho ali a imagenzinha, é a imagem do veículo trabalhado de entrada. Então, nesse caso específico, eu já não sei se teve ação na justiça, não sei o que aconteceu. Eu peguei esse caso como case porque eu vi algumas pessoas discutindo. Então, assim, não basta discutir, você tem que ter sido lesado, né? Tem que ter tido a intenção ali de compra para poder fazer o exercício pelo artigo 35. Então, vejam bem, você vai dizer, mas está escrito que a imagem meramente ilustrativa. Para o direito do consumidor não cola essa história de imagem meramente ilustrativa, concorda? Hoje a gente tem computação gráfica, a gente tem celular com câmera, estamos tendo até aula virtual, então não dá para dizer que a montadora, que a concessionária não consegue pôr a foto do veículo que ela está vendendo, entende?
Então, num caso como esse, seria considerado propaganda enganosa pelo artigo 35. Se você estivesse lá os 40.990, você podia ir lá fazer, né, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Ah, eles não vão te vender, eles vão te mostrar que é esse carro aqui. Você poderia entrar com a ação pedindo lá uma tutela de urgência com base no artigo 84 do CDC. Penso eu que você teria que apresentar ali o valor total do veículo, os 40.990, e pedir para o juiz determinar que a concessionária apresente exatamente esse carro como está sendo anunciado. Entenderam essa discussão? Então, é simplória, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Isso aqui é uma brincadeira, né? Não fui eu que fiz, peguei lá da internet, né? Então te enganei, viver em rede ocupada, eu não sou mais cliente da TIM, mas eu sei que a TIM causa e já causou bastante problemas aí no direito do consumidor. Tive inúmeras ações contra ela, mas eu tenho a impressão que a coisa deu uma melhorada, né? Essa questão do telefonia, pelo menos reduziu o número de ações que a gente tem ali contra a TIM, contra a Vivo, contra a Oi, contra elas. Isso aqui é uma charge, né? No direito brasileiro a gente não... Parece que o acadêmico não gosta muito de charge de direito, né? Mas em outros países isso é muito bem... é visto com bons olhos. Então, veja, tem uma placa ali no carro, sou sexy, né? E o guarda está fazendo uma multa. Daí o guarda está dizendo R$ 200 pelo excesso de velocidade e R$ 500 pela propaganda enganosa. Pensando ali na referência, na placa do carro, está escrito sou sexy. Então, com isso, com essas imagens, né, são 26 slides aqui, tentando demonstrar para vocês alguns exemplos de propaganda enganosa. Então, na propaganda enganosa, o legislador se preocupou em proteger o patrimônio financeiro do consumidor, o prejuízo que o consumidor pode experimentar por meio de uma propaganda enganosa é um prejuízo de ordem financeira. Nós não estamos aqui falando em dano moral, nós não estamos falando em outras questões que já vou mostrar para vocês. Juliano, mas eu posso pedir o dano moral de uma questão, uma propaganda enganosa? Você pode vir a trabalhar essa questão da propaganda enganosa, vir trabalhando junto com a questão da possibilidade da indenização por dano moral. Lembrando que no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 16 está vetado, então a gente não tem o dano moral de ordem pecuniária, de ordem punitiva, apenas de ordem indenizatória. Então o juiz vai ter que analisar o caso concreto, verificar a sua produção de prova, né, e verificar se cabe ali um dano moral ou não. Eu tive um caso bem interessante, que até depois eu quero que seu trabalhe lá no Eixo, que foi uma ação contra a financeira da Riachuelo. Ela tinha um encartezinho que tinha uma publicidade dizendo assim, que se você emprestasse lá, por exemplo, R$ 1.800, daria, sei lá, 24 parcelas de 24 de, sei lá, de 160, entendeu? Só sei que a conta ali era bem simples. A mulher passou na frente da loja, viu o panfleto, pegou, subiu, né? Tinha que subir a escada rolante lá, fez o empréstimo, o caixa entregou o dinheiro para ela. Quando ela estava descendo, já com o empréstimo feito, com o ticket do empréstimo, ela foi olhar e viu que as parcelas dela não era a parcela igual do encarte. A parcela dela era tipo 30, R$ 40 a mais. Ela voltou. Né, voltou com o encarte, não foi para a mulher, olha, eu queria, o encarte dizia que a parcela era 160 e pouco, por que minha parcela é 190 e pouco? A mulher falou assim, imagem meramente ilustrativa, não quer dizer isso era só uma simulação, no caso da senhora a taxa de juros é mais alta. A mulher falou, então tá bom, então eu quero desfazer, quero devolver o empréstimo, acabei de pegar, eu quero desfazer o negócio. A moça falou, não posso desfazer, tá feito, a senhora entra em contato com o 0800. A mulher não conseguiu cancelar, a gente entrou com a ação na justiça. Em primeira instância, a ação foi julgada totalmente procedente, ganhamos a aplicação ali da taxa correta de juros, né, mediante o encarte que eu juntei lá, e R$ 3.500 de dano moral. Acreditem se quiser, a época, que já faz acho que 1 ano e meio para 2 anos, a turma recursal reformou a sentença, entendendo que não era uma publicidade enganosa, porque no encarte estava dizendo que poderia variar o valor de acordo com a sua, eu não lembro se era faixa de renda ou de acordo, tinha alguma coisa ali que fazia indicação
de que poderia variar o valor de acordo com o cadastro do cliente. Vejam, gente, eu acho assim, quando a gente fala em direito do consumidor, em juizado especial civil, nós estamos falando naquelas demandas que a gente quer proteger o consumidor, naquelas demandas de menor complexidade, em que se o fornecedor vier a sofrer uma sentença de procedência contra ele, não vai falir, não vai acabar com a empresa, né? Não vai ter toda essa devastação. Então, particularmente, eu discordo do entendimento lá da turma recursal, até porque o STJ pensa diferente, mas nessas ações de juizado você não vai chegar ao STJ. Combinado? Vou trabalhar isso lá no eixo, depois se der eu posto para todo mundo, se depois for possível. Beleza? E daí, dando andamento à segunda parte da aula, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre publicidade considerada abusiva. É o parágrafo 2º do artigo 37, e aqui eu preciso fazer a leitura sim, porque eu preciso destacar alguns tópicos dentro aqui do parágrafo 2º. Então, olha lá, o legislador coloca o conceito para a gente, é abusiva, dentre outras. Quando o legislador fala dentre outras, né, ele tá mais uma vez fazendo referência aqui à principiologia, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele deixa uma brecha aí para o julgador, se houver uma outra possibilidade, ele encaixar aqui, enquadrar, quando ele fala dentre outras, a publicidade discriminatória. E quando ele fala discriminatória, ele coloca discriminatória de qualquer natureza. Orientação sexual, crença religiosa, cor de pele. Hoje tem até discriminação com relação a tipos de profissão. Então, qualquer publicidade que envolva discriminação vai ser considerada abusiva. E ele segue, a que incite violência, explore medo ou superstição das pessoas, né? Se aproveite de deficiência de julgamento e experiência da criança. Então, todas as publicidades que envolvam crianças, né? Se estivesse aproveitando da questão do julgamento, da experiência de criança, será considerada uma publicidade abusiva. Desrespeite valores ambientais. Aqui é um tópico muito importante, que é um tópico de interdisciplinaridade dentro do direito do consumidor para o direito ambiental. Então, se houver uma propaganda que desrespeite valores ambientais, ela é considerada uma propaganda abusiva, não é enganosa. Então, cuidado, porque os testes sempre levam suscitam essa discussão, e o aluno inocente ele fica enganosa. Não é enganosa. A lei determina que, quando envolve questões ambientais, se não for verdade, é uma propaganda abusiva, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa, tanto à sua saúde quanto à sua segurança. E agora aqui eu vou trazer alguns casos bem interessantes para vocês. Aqui é uma brincadeira, né? O logo ali com pele de carneiro. Aqui eu trago a resolução 163 de 2014 do CONANDA, que considera-se abusiva a publicidade, né, direcionada ali à comunicação mercadológica, direcionada à criança, com a intenção de persuadi-la ao consumo de qualquer produto ou qualquer serviço. Então, além da proibição da vedação do artigo 37, parágrafo 2º, ainda tem a resolução 163 de 2014 do CONAMA. Vou começar nossa galeria de imagens com essa imagem, que era uma propaganda uma publicidade do McDonald's da década de 80. Vejam que na década de 80, então anterior ao Código de Defesa do Consumidor, o McDonald's simulou ali um bebezinho, né, de pouco recém-nascido, como se estivesse mamando ali, sugando um dos lanches ali da rede McDonald's. Então, à época, né, isso aí veiculou aqui no Brasil todo, né, digamos assim, na década de 80 não havia ainda o Código de Defesa do Consumidor, na época a propaganda passou. Hoje, isso aí é considerado absolutamente abusivo, porque explora o julgamento, né, o discernimento ali de outra criança. Você vai dizer, não, mas não tem como outra criança imaginar que isso aí seja o peito da mãe ou qualquer coisa nesse sentido. Não é nesse sentido. Justamente a crítica é outra criança ver um bebezinho ali meio, sei lá, comendo, mamando, sugando, não sei, o lanche do McDonald's e imaginar, poxa, se até um bebê pode comer, eu também posso, né? Então, é nesse sentido de critério de julgamento
que essa propaganda hoje, 2020, considerada abusiva. Na época soltaram até uma hashtag, na época não, né? Tem-se na internet até uma hashtag, né? Chegou a hora de dizer hashtag abusiva, tudo isso falando contra aí a questão publicitária do McDonald's. Não vou nem entrar nessa seara de discussão. Eu acho bem espirituosa esse aqui do Eno que eu vou mostrar para vocês. Olha, existia, não tem mais, tá? Tinha no rótulo do Eno passado o seguinte dizer, ó, o grifinho amarelo. Dissolva em 2/3 de um copo d'água, ponto. Tome Eno diariamente, vírgula, ou ao se sentir indisposto. Vejam, tem gente que se for tomar Eno toda vez que se sentir indisposto, vai tomar 5, 6 vezes ao dia. E Eno é um antiácido, né? Na verdade, se você tomar Eno várias vezes por dia, você vai ter uma corrosão aí no seu estômago, vai te fazer mal. Então, esse dizer foi entendido que era contra a saúde do consumidor, entendido como uma publicidade, uma propaganda abusiva. Hoje, o Eno não dispõe mais desses dizeres, desses ditames no seu rótulo. Essa aqui, ó, é uma propaganda de sandálias, né? Em cima está escrito meninos, embaixo está escrito meninas, nada contra a nossa ministra aí da família, mas essa questão de propaganda hoje aí de menino de menina, ela não pode ser direcionada junto ali, ó, né? Que não sei se tá visível para vocês. Ali, se você comprasse um tênisinho, uma sandalinha, você ganhava um óculos, ou ali acho que é tipo um fone de ouvido. Aqui embaixo das meninas tem um reloginho rosa, uma bolsinha, né? Então, isso é entendido hoje como propaganda abusivo, porque evidentemente que a criança vai querer comprar o produto que ganha ali um brinde, que ganha o brinquedo que ela quer, né? Então, hoje, isso não é mais possível. No passado, na década de 80, década de 90, isso era possível. Já cansei de ver propagandas nesse sentido. Pois não, Fábio? TV a cabo tem alguns permissivos que na TV aberta não vai possibilitar, não vai ter. Então, não é uma questão de pode ou não pode, entendeu? Verifique se você encontra na TV aberta propaganda desses tênis. Você não vai encontrar, né? O McDonald's teve bastante problema ali com a questão do... Como é que chama aquele lanche lá que tem... McLanche, né? Que tem o brinquedo para as crianças. E antigamente o brinquedo não podia ser vendido, né? Para você poder ter o brinquedo, você deveria comprar o lanche. Agora eles separam a venda. Eu não sei como é que, né? Não tenho filhos, não sei como é que está o preço hoje, mas eu me lembro que o preço do brinquedo era praticamente o preço do lanche. Ah, mas isso aí é considerado abusivo. Não. O lanche com o brinquedo era considerado, no passado, foi notificado como venda casada. Depois a gente vai ver isso, vamos começar na próxima aula, as práticas abusivas. Você pode vender, sim, o brinquedo, aí, o tênis com o brinquedo. Então, mas está na vitrine, você não está passando na televisão, então é diferente. Então ali não é uma questão de que não há publicidade, então você está indo até o estabelecimento para fazer a compra, concorda? Você levou o seu filho até lá. Então a gente não haveria o porquê também proibir a loja de mostrar, falar, olha, se você comprar esse tênis, você vai ganhar tal coisa, mas na televisão não é possível, entendeu? Na verdade, eu acho que ficaria mais a cargo de uma fiscalização, né? Então, mais aí de quem é o atingido. Pior que é verdade, entendeu? Pior que é verdade essa questão do McDonald's. Mas, né? Fazer o quê? Isso é Brasil. Esse aí dos gulosos, né? Que é se eu não me engano, é uma balinha, né? Eu já vi bastante isso aí. Então, isso aí não pode vender, pode comercializar, mas não pode fazer propaganda, porque isso aí as crianças vêm e ficam loucas querendo comprar comprar não, querendo o bendito do relógio, né? Eu acho que a gente tem que ter ali o bom senso e o cuidado de pensar que o Código de Defesa do Consumidor está protegendo, nesse parágrafo segundo, ele protege mais coisas do que o patrimônio econômico do consumidor. Por quê? Ele protege a criança, protege a questão da discriminação, protege a questão da violência, protege a questão de valores ambientais. Então vejam que aqui a gente tem uma outra discussão, que além do patrimônio financeiro, a gente tem patrimônios que são considerados não intelectuais ou que envolvem valores, né, crença, que é diferente do parágrafo primeiro.
Eu não criei nada, tá? Essa aqui é uma publicidade, eu não sei nem do que era, né? Não dá nem para ler direito ali, mas ali, isso é da década de 80, não é uma publicidade recente. Na década de 80 não existia essa discussão de propaganda enganosa ou propaganda abusiva. E ali a gente tem uma criança branquinha ali, com os cabelos, com os cachos no cabelo, e uma criança negra com o cabelo simulando ali dois chifrinhos. Eu não preciso, também acho, eu também acho, Fábio. Mas por isso que eu estou dizendo, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, ali na internet, você acha coisas que parece que foge à realidade humana, entendeu? Eu não sei, eu acho até que eu vi isso aí quando eu era criança, mas eu não sei certinho a propaganda do que era isso. Esse aqui, né? Quem não viu esse ali, o macaquinho da Parmalat, antigamente era outra concepção, gente, era outra coisa. Entendeu? Mas hoje nós temos que pensar no direito de hoje, né? E olha que nós estamos atrasados relacionando com, com outros países, como os Estados Unidos. Esse era macaquinho, não era macaquinho da Parmalat. Veja, essa propaganda fez muito sucesso. Esses dias eu vi no TikTok o moço que fez esse macaquinho. Mas por que isso aí hoje pode ser entendido como uma propaganda abusiva? Porque hoje, né, hoje a palavra macaco, conforme for a conotação, ela é entendida como discriminatória, como pejorativa. Você vai dizer, mas o menininho é branquinho, não tem nada a ver com o macaco lá, com o problema lá daquela torcedora do Grêmio lá do Rio Grande do Sul. Veja, lá foi um caso isolado, mas hoje a palavra macaco, dependendo como ela é empregada, ela pode ser entendida com um tom sim discriminatório. Então aí, né, você vai dizer, você está exagerando, Juliana. Na verdade, eu estou tentando preservar a questão aí da criança. Vocês viram o tamanho do rebu que deu agora no Dia dos Pais, naquela publicidade lá envolvendo a filha da Gretchen, né, que nem tinha nada a ver. Então veja que hoje, em razão dos meios de comunicação, das redes sociais, uma série de outras coisas, as pessoas não perdoam nada. Independente se tem discussão, se é possível discutir ou não, as pessoas querem discutir. Então, fazer análise dessas propagandas que eu estou mostrando para vocês aí em 2020. Na época não se achava nada, o menino aí era bonitinho, nada a ver. Essa aqui eu me lembro que eu vi, olha, eram duas crianças, isso aí é propaganda de uma loja de roupa infantil, se eu não me engano. Tinha ali no Maringá Park, acho que até fechou, se eu não me engano. Tinha, mas até um tempo atrás tinha. Era uma propaganda, por incrível que pareça, era uma propaganda do Dia dos Namorados. Então, você vai dizer, mas na época ninguém achou nada. Realmente, na década de 80, eu acho que eu vi essa propaganda, não achei nada, não me senti lesado, não achei que tinha nenhum tipo de cunho sexual, nem nada disso. Mas hoje, né, 2020, seria melhor essa roupa, essa marca não ter envolvimento de crianças com o Dia dos Namorados, né? Criança não namora, criança brinca. Essa outra também é uma publicidade da década de 80, na época não teve muito problema com essa questão. Hoje não poderia ser veiculada, vinculada em nenhum meio de comunicação, porque ali a gente tem uma criança, né? Não sei quantos aninhos ali a menininha tem, mas ela não passa ali dos 5 ou 6 anos, né? Ela tá até com uma calcinha ali, ó, que parece até que tá com aquela calça fralda, né? Calça plástica, lá não sei como é que chama. Então vejam, isso aí hoje a gente estaria pensando que isso aí seria uma propaganda abusiva porque está envolvendo a criança, tem caráter sexual, né? Então, em 2020, essa propaganda absolutamente abusiva não daria para ser veiculada. Essa daqui, alguém conhece esse, esse chocolate? Quando eu era criança, eu morava em cidade pequena e minha mãe mora até hoje ali onde a gente morava. Você lembra, Fábio? Então, eu morava ali em frente minha mãe mora ali em frente à igreja lá da cidade e tinha uma mercearia. Mercearia era um negócio que vendia, hoje nem existe mais, né? Uma mercearia que vendia bebida, vendia pinga, vendia, assim, bala, chocolate, algumas coisas ali. Eu lembro que eu fazia o maior... Marlon, então você não morou numa cidade pequena, não morou num bairro, entendeu? Eu lembro que eu fazia o maior choreiro para minha mãe para ela me dar uns trocados para eu poder comprar o bendito chocolate. Dentro vinha um chocolate compridinho, enrolado num papel alumínio, simulando como se fosse um cigarro. Vejam, eu queria comprar isso aí na época, que eu achava bonito,
não é da sua época. Ô, louco, mano. Eu achava bonita a questão de poder sentar. Eu sentava, eu lembro que eu comprava, sentava no meio-fio e ficava lá com um cigarrinho lá, com um cigarrinho, chocolate na boca, entendeu? Fazendo de conta que eu estava fumando. Você imagine só. Agora, isso, eu, né, na década de 80, nasci lá no final da década de 70, né? Mas no início da década de 80 eu era criança. Agora, vejam bem, se a gente fosse fazer uma análise essa fábrica, salvo engano, até fechou, se eu não me engano, né? Mas não por isso. Mas se a gente fosse fazer uma análise dessa publicidade, desse encarte hoje, veja, nós vamos achar alguns probleminhas aí. Por quê? Primeiro, hoje não se pode fazer. Eu concordo, mas calma lá. Hoje não se pode fazer publicidade e propaganda com cigarro, não dessa forma. Segundo, não dá para fazer publicidade envolvendo criança e cigarro, pelo amor de Deus. Terceiro, vocês estão vendo que é um menininho preto, né? Não sei se é esse o termo correto. Você vai dizer, mas qual é o problema? Eu não tinha problema nenhum, eu sempre fui clarinho, eu gostava da história do cigarrilho. Para mim, o cigarrilho... Eu não sei o que eu achava do menininho ser preto, eu não achava nada, entendeu? E quarta análise, não sei se vocês conseguem vislumbrar aí, porque a gente está fazendo a transmissão pelo Google Meet. Se você olhar bem para esse menininho, entendeu? Você vai ver que ele não está muito... como eu posso dizer, olha lá a roupa dele, parece que ele está meio esgarçado. Aqui, ó, tem uma falha no dente dele, faltando um dente. Então, assim, em 2020, analisando essa imagem como sendo, ele é uma criança, concorda? Analisando ali a imagem de uma criança nessas condições, eu acho que não é a melhor, né? Ainda esquecendo os outros 3 itens, eu acho que não seria. Primeiro que também nem pode fazer propaganda, né, dessa forma, mas eu acho que não seria a melhor forma envolvendo uma criança, né? Pensando aí talvez em cor de pele ou sei lá. Então, vejam, década de 80 não havia nenhum desses questionamentos que estou levantando aqui com vocês. Hoje, isso seria absurdo, propaganda, publicidade abusivíssima, envolvendo todos esses critérios. Imagine o que as pessoas falariam se vissem, né, se tivesse uma campanha publicitária hoje de uma criança negra com, né, faltando dente, fumando um cigarro, ainda que seja de chocolate. Hoje não dá. Hoje não dá. Mas como eu estou dizendo, na década de 80 eu fui consumidor desse chocolate e era muito legal, entendeu? Não sei quanto custava, né? Minha mãe era, acho que não tinha dinheiro, coitado. Essa outra publicidade, essa outra propaganda também é da década de 80, olha, é um menino e uma menina sentados, né, fazendo de conta que estão andando aí numa motocicleta. Eu não sei do que era essa publicidade, se não me engano, acho que deve ser de alguma roupa, alguma coisa, né? À época não havia problema, não havia discussão nenhuma com relação a essa publicidade. Hoje, né, hoje nós temos alguns problemas aí, se a gente for fazer essa análise. Por isso que eu peguei essas fotos dessa galeria de considerarem publicidade enganosa hoje, na atualidade. Primeiro, a menina está sem a parte de cima da roupa. Então a gente não dá para vincular, não dá para colocar aqui uma criança faltando roupa, porque é entendido que a gente está violando aqui a questão da dignidade, da integridade, até pensando aí, né, nessa questão, né, de sexual, pedofilia e tantas outras coisas. Segundo, não sei se vocês estão vendo, eles estão em cima de uma moto andando. Criança anda de moto? Pilota moto? Criança nem tem permissão para dirigir. E o terceiro, estão vendo que eles estão sem capacete? Ai, ai, década de 80, era muito legal, era muito inocente, era muito superficial algumas questões. Hoje não daria, hoje seria sem cogitação a possibilidade dessa publicidade. Essa aqui eu gosto bastante. Não sei, não peguei do que era a publicidade. Era do orelhão? Ah, o tempo, devia ser. Orelhão não é tão velho não, viu? Quando eu fazia faculdade ainda tinha orelhão. Ligava pra minha mãe pelo orelhão. Essa propaganda, se fosse hoje, penso eu que as pessoas enlouqueceriam, né? Porque elas iam falar que, meu Deus, é blasfêmia, estão colocando aí né, o padre beijando a freira, nem sei o que falariam. Mas, estão vendo como as coisas são engraçadas? Quem diz que aquilo ali é um padre? Não sei se é um padre. É um homem com uma
uma parte de cima preta com um chapéu preto que aparece a gola da camisa dele. A mulher ali de branco, vocês ainda estão no orelhão, né? Eu sou da época do orelhão também, mas hoje em dia não, orelhão é coisa do passado. Eu sou da época do trote também, mas isso faz muito tempo, imagina, eu já tenho 42 anos, meu Deus, deixa pra lá. Vamos voltar aqui, senão a gente não termina hoje, ó. Essa propaganda, ela discute, na verdade, ela te incita ali a discutir valores religiosos, né? Então eu não tenho sombra de dúvidas que se isso hoje fosse veiculado, passar na televisão, numa revista, eu não sei se a Igreja Católica, a crente missionária, sei lá quem, mas não iam gostar, não iam permitir que essa imagem fosse trabalhada, né? Iam dizer que isso aí é uma blasfêmia, um absurdo, é contra a Igreja. Década de 80, não achavam nada. Essa outra propaganda ali da Lilica Ripelica, também da década de 80, use e se lambuze. Veja, nem acho tanta coisa dessa propaganda, mas é porque use e se lambuze, né, envolvendo crianças, sei lá, parece ter um tom meio... Hoje, com toda essa história, né, vocês viram lá a menina que teve autorização judicial para fazer o aborto, o pessoal foi lá na frente gritar que é assassino, então imaginem esse tipo de publicidade. Essa aqui eu gosto bastante, acho bem importante a gente olhar ela um pouquinho. Veja que é uma propaganda da Devassa. Está escrito assim: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Era uma propaganda de cerveja preta, gente. Não sei se a imagem vocês conseguem vislumbrar certinho, mas a moça, a mulher negra ali, ela está sentada, né, no mesmo plano ali que a cerveja. Ela tá com um vestidinho, um top, não dá para entender, tipo vermelho, né? No braço ela tem aquela presilha, aquele bracelete que simula tipo um cabaré, pode ver que tem no cabelo também. Tá com um sapato, salto alto, simulando que o quê? Que ela é uma dançarina, alguma coisa assim de... Para mim me passa a imagem de cabaré. Agora quando você escreve, é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, entendeu? Aí é bem complicado, concordo, porque daí você está fazendo o tom pejorativo da questão da cor de pele, da questão da mulher, envolvendo aqui com publicidade de bebida alcoólica, eu não sei. Vocês podem até me achar chato demais, mas eu acho que se quer vender bebida, não precisa juntar com mulher desnuda ou com qualquer outra coisa nesse sentido, né? Os homens gostam bastante, né? Mas eu penso que a gente tem que ter uma análise aqui, a parte daquilo que cada um acha, sim, a análise legal, aqui, legalista da questão. Acho que não dá. Acho que isso aqui vocês podem até achar que é legal, que foi genial, mas assim, do ponto de vista do direito do consumidor, do ponto de vista que particularmente penso do direito da dignidade da pessoa humana, não dá. Penso eu que não dá. Essa aqui também, né, me perdoem os bebedores de Skol, mas eu vou ler para vocês porque está bem pequenininho, talvez vocês não estejam conseguindo ler. A primeira imagem que a moça está de pé, está escrito assim: se o cara que inventou o bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim, quer dizer, a moça não ficaria em pé. Seria assim, você veja que a moça está abaixada ali, simulando como se estivesse mostrando ali, sei lá, suas roupas íntimas. Então, assim, eu, né, no mesmo entendimento ali da publicidade anterior, eu acho desnecessário. Eu acho que não é uma questão de machismo, de feminismo, de nada disso. Eu acho que a gente não pode perder o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado. Se a gente permitir, né, nós estamos falando de direito do consumidor, então nós estamos pensando aqui numa relação de consumo. Você quer vender o seu produto, e por que você tem que vincular o seu produto, né, vincular seu produto aqui a denegrir a imagem ou a imagem ou a moral, né, ali de uma mulher, por exemplo. Quem toma Skol não é só homem. Mulher toma Skol, né, gay toma Skol, entende? Então acho que não é esse o caminho, pelo menos pensando aqui em direito do consumidor, isso que seria uma propaganda abusiva, seria retirado de circulação. A próxima é no mesmo sentido, ó. Vou ler para vocês, porque eu acho que não sei se dá para ler pela internet, né? Se o cara que inventou a tarja da censura bebesse Skol, ela não seria assim, ou seja, não seria uma tarja comprida, e sim duas bolas.
Sigo o mesmo entendimento da publicidade anterior, acho desnecessário, acho ofensivo aí na questão da mulher, né? Não, para que tenha sido apenas um ensaio a título de brincadeira, né? Essa publicidade aqui da Loren deu muito o que falar na época, ela já é mais antiga, né? Não sei se você consegue ver, mas está escrito assim, ó, pacificar foi fácil, quero ver dominar. Tem um homenzinho ali caído com o olho virado quase, né? Então ali essa propaganda ela discutia a questão da feminista, né? Da mulher dominar o homem, de gênero forte, de gênero fraco. Então assim, acho que não foi muito feliz a empresa de publicidade que fez essa publicidade pensando em calcinhas e sutiã, em roupas íntimas, né, femininas. Mas a época era outra. Hoje você pode ver que você não vê propagandas nesse sentido. Essa aqui, né? Essa aqui o pessoal fala, mas essa aí pode. Não é? Por que pode? A gente está fazendo uma análise no direito do consumidor brasileiro. Isso é uma propaganda, um encarte da Gucci, né? Então ele tem uma mulher deitada ali no colo ali do moço, né? E ele está ali com a mão dele, sei lá, simulando que vai bater ou que vai acariciar, não sei. Não dá para distinguir vai ser o movimento que ele vai fazer, entendeu? Para nós aqui, se você estivesse metendo essa imagem para mim, perguntando, olha, isso aqui tem algum problema? Eu ia dizer, olha, para mim isso aqui está tendo uma apelação de cunho sexual. Acho que, né? Acho que não precisava a mulher estar nessa posição. Né? Não, acho que esse encarte não é novo. Acho que hoje não seria feito, ou pelo menos se fosse feito, seria na Europa, não viria para o Brasil como propaganda de venda, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso. Essa aqui é a campeã de todas, gente. Pelo amor de Deus, eu sempre coloco 50 tons de luz, essa é boa, né? Essa aqui, eu sempre coloco ela, quando eu dou aula nos outros cursos, né? E eu trabalho o direito do consumidor, né, nos outros cursos, não como a gente trabalha aqui, mas de maneira bem mais superficial. Mas essa aula de publicidade e propaganda tem que ter, eu não pulo ela de jeito nenhum. E essa daqui é uma das publicidades e propagandas, veja, não fui eu que inventei, isso que foi veiculado, isso, né? Então, assim, sempre coloco na prova e pergunto para eles qual é o tipo, o que está acontecendo aqui. Exatamente, olha, eu vou até ler. Compre que eu dou para você, está escrito um pouquinho menor, um emplacamento grátis. O próprio português já é ruim, né? Já te dói o ouvido. Além de tudo, tem a moça em cima da moto numa posição dessa, com uma roupa dessa, né? Eu fico pensando, meu escritório ali na João Paulino, esquina com São Paulo, né? Sobre loja, bem em frente ali na esquina tem a Honda Blockton, né? Eu fico pensando que se a Honda colocasse um outdoor desse ali na esquina, lembra onde o carro passou direto ali, entrou na loja? Meu escritório é bem em frente ali na sobreloja, né? Eu fico pensando que se a Blockton colocasse essa propaganda, todo dia tem um motoqueiro que entrar lá na vitrine com vidro e tudo, porque, meu Deus do céu, né? Eles não iam nem conseguir enxergar o semáforo e ficar olhando aí no que é que vai dar o que para quem. Então, por que é propaganda considerada abusiva? Porque coisifica o corpo da mulher, né? Você pode até fazer ali o trocadilho, né? Compre que eu dou para você o emplacamento grátis. Mas agora, a mulher em cima da moto, com essa roupa, nessa posição, né? Eu acho que particularmente eu votaria, né? Eu acho que como que se essa aqui fosse a pior de todas. Olha que a gente já viu coisa feia hoje, hein? Essa aqui também, olha, para mim, se não fosse um empate técnico, era a próxima, entendeu? Pode ver que você está até escrito, a publicidade abusiva. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas no cantinho ali da publicidade tem um vidrinho de, como se fosse café solúvel, sabe? Nesse café. Essa publicidade era uma publicidade de café. Por incrível que pareça, né? É que não sei se está muito bem aí para vocês verem, mas quando eu coloco isso em sala de aula, aqui, né, no Data Show, enche a tela com essa imagem desse morenão aí, morenão, esse negro, né? E com essa mulher branca, todas as salas têm até suspiros, né? Mas por que isso aí é considerado uma propaganda abusiva? Vamos analisar tecnicamente, né? Vejam que o negro ali está sem roupa, sem parte de cima, né? Como se estivesse instigando que também está nu. Se não bastasse ele, olha a mulher, também. Ela está sem roupa, pelo menos na parte de cima. Agora vejam, duas pessoas do sexo oposto ou do mesmo, não importa, entendeu? Que estão numa situação dessa, né? Num abraço aí, numa situação dessa, sem roupa.
né? Me parece que sugere qualquer coisa menos uma propaganda de café. Exato, ô Fábio. E assim, segundo né, outros cursos, né, não jurídicos, segundo a moça tá com a mulher, a moça está com cara de quem está gostando. Mas eu não sei se ela está gostando ou não está gostando. Né? Ela está sorrindo. O rapaz ali também não está com cara dos piores. Então assim, ainda que seja brincadeira isso que eu estou falando, mas assim, não dá para ter uma propaganda dessa como sendo propaganda de café, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá misturando aí cor de pele com uma série de coisas. Não dá, né? Quer vender café, vende café. Para a gente ir embora daqui a pouquinho, que já estamos dando quase os 60 minutos, ó, parágrafo terceiro. Para efeitos desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. A publicidade ela pode ser enganosa por omissão, mas ela não pode ser abusiva por omissão. Por que ela não pode ser abusiva por omissão? Porque na propaganda abusiva ela exige um caráter ativo, né? O fornecedor tem que ter ali uma atividade, ele tem que veicular, ele tem que ferir alguma coisa. Diferentemente da propaganda enganosa, que eu posso omitir um dado para você de repente comprar um produto ou um serviço. Então, fiquem com essa observação, que isso aqui é bem bom para se perguntar. E de verdade, para a gente ir embora, tem mais umas, olha só. Esse aqui é do Alpino, não tem mais, tá? Pode ficar tranquilo. Está escrito assim, ó, este produto não contém chocolate Alpino. As pessoas compravam esse achocolatado achando que ele era feito de Alpino. Meu Deus do céu. Esse aqui do Red Bull também foi uma grande discussão nos Estados Unidos e lá essa propaganda foi retirada da circulação. Foi feito um acordo milionário entre o Ministério Público e a empresa fabricante, vendedora lá do Red Bull, porque foi entendido que era uma publicidade abusiva, porque incitava, né, a população mais inocente a imaginar que poderia tomar um Red Bull e teria asas. Né? Me parece um pouco subjetivo demais essa análise, mas se você for pegar o parágrafo segundo nos termos literal ali da lei, daria para chegar a essa conclusão. No Brasil isso aí é vendido, essa propaganda passa, até eu vejo em casa, não exatamente, mas eu vejo às vezes a propaganda ali falando Red Bull da ASES, né? Então vejam o que é a questão cultural, o que é a questão legal em um país para o outro. Estados Unidos é proibido, aqui é permitido. Isso aqui simboliza a proibição da propaganda abusiva. E para a gente ir embora de verdade, né? O artigo 38, a gente falou desse artigo quando eu falei lá nos direitos básicos do consumidor, que eu falei do artigo 6º, inciso 8º, que era a questão da inversão do ônus à prova para facilitação da defesa, estão lembrados? Eu me lembro que eu fiz um quadro, uma tabela, e coloquei assim para vocês. Casos de inversão op legis e casos de inversão op judicis. Op judicis é o judiciário, o juiz que vai decidir se cabe a inversão do ônus à prova ou não. No caso lá era o artigo 6º, inciso 8º. E eu me lembro que eu disse assim para vocês, gente, lá em agosto, olha, deu certo até o mês. Em agosto eu vou estar falando para vocês da propaganda enganosa e abusiva, e quando eu chegar no artigo 38, eu vou dizer assim, esse aqui é uma determinação legal de inversão do ônus à prova. Nesse caso aqui do artigo 38, está dizendo que a veracidade, ou seja, de quem é o ônus probante aqui, de quem vai ter que fazer a prova de que essa publicidade é enganosa ou abusiva, não é do consumidor, e sim do fornecedor, da pessoa ali que as patrocina ou que veicula ela e que se aproveita da informação. Então, cuidado, que esse aqui é o fundamento legal da inversão do ônus da prova, da op legis, a lei determinando como é que vai ocorrer o ônus probatório aqui se haver um processo judicial. Lembraram que eu falei? E com isso a gente termina, olha só, cronometradamente, achei até que ia terminar antes, cronometradamente com 60 minutos de aula. Essa aula era bem tranquila, era discussão apenas de 3 artigos, mas que são bem importantes aqui dentro do direito do consumidor e que acho difícil você atuar ou viver sem esse discernimento do que é propaganda abusiva e do que é propaganda enganosa. Lembrando que hoje os fornecedores estão com cautela nesse sentido, né? Mas ainda acontecem alguns exageros. Combinado? Então, foi CDC da década de 80, na verdade, né? Foi
a aula ali eu tive que pegar mais exemplos mais velhinhos um pouquinho para poder exemplificar. Entendeu? Mas é tranquilo, isso aqui é tranquilo. O importante é só mesmo vocês entenderem a diferenciação do propaganda abusiva e propaganda enganosa e a questão ali da inversão do ônus da prova do artigo 38. Então, por isso, com isso, vou encerrando a nossa aula de hoje. Amanhã estamos lá no NPJ, para quem tem NPJ comigo, e depois para quem tem eixo comigo. Combinado? Já eu já posto essa aula lá no Moodle, e para quem não foi possível assistir, pode depois assistir. Combinado? Abraço. Vou deixar vocês com o mesmo som sertanejo. Deixa eu ver se meu celular não acabou a bateria. Não, acabou não. Tchau, tudo de bom, até amanhã. Bom final de semana.